Imagine por um instante que você pudesse acessar a mente de um milionário, ver o mundo como ele vê, sentir como ele sente, decidir como ele decide e, acima de tudo, agir com a mesma clareza, ousadia e propósito que o levaram ao topo. Agora imagine descobrir que esse poder já existe dentro de você, apenas adormecido. Napoleon Hill dedicou décadas de sua vida estudando os homens mais ricos e influentes da história e revelou uma verdade desconcertante. A riqueza é, antes de tudo, uma construção mental. Você não precisa de 1 milhão na conta para começar a pensar como um milionário. O que você precisa é dar o primeiro passo, assumir o controle da sua mente. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Os verdadeiros milionários vivem criando o mundo. Eles não esperam as condições perfeitas, moldam as condições, a partir de seus pensamentos, decisões e ações. Hill nos ensina que o pensamento é a semente, o desejo é o combustível e a ação é o solo fértil onde a fortuna floresce. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é escasso, que sucesso é para poucos ou que sonhar alto é perigoso. Mas todas essas são crenças implantadas, uma programação mental que sabota silenciosamente seu potencial. Hill provou que a mente humana é o ativo mais valioso que qualquer pessoa pode ter. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, deixa de ser escravo do mundo externo e se torna o autor do próprio destino. E isso não é teoria, é uma prática que muda vidas. A pergunta que você deveria se fazer não é como fico rico, mas sim, como começo a pensar como alguém que já é rico? Porque quando sua mente se alinha à visão certa, as oportunidades surgem, as ideias se multiplicam e a ação se torna inevitável. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente diferencia quem chega ao topo daqueles que apenas observam. Vai compreender os princípios invisíveis que governam o sucesso, os mesmos que Hill chamou de leis do triunfo. Então fique comigo até o final. Este conteúdo foi feito sob medida para quem está cansado de viver no piloto automático e quer ativar de uma vez por todas a mentalidade milionária. Isso não é motivação temporária, é uma mudança profunda de identidade. Napoleon Hill, ao estudar os magnatas do mundo, deixou pistas claras. Agora cabe a você seguir esse mapa. Você está pronto para começar a pensar e agir como um milionário? Tudo começa com um desejo, mas não qualquer desejo. Estamos falando de um desejo ardente, intenso, capaz de consumir sua mente e dominar suas ações. Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais ricos da história que nenhum deles chegou onde chegou por acaso. Cada um carregava dentro de si uma obsessão por um objetivo claro, tão viva que nenhuma dificuldade era capaz de apagá-la. Essa é a faísca inicial, a chama que, acesa com convicção, transforma ideias simples em resultados extraordinários. Quando você deseja algo com essa intensidade, o impossível começa a perder o sentido. O fracasso deixa de ser um obstáculo e se torna apenas mais um passo no processo. Sua mente começa a funcionar como um radar ajustado, detectando caminhos, conexões e soluções que antes pareciam invisíveis. É como se o universo inteiro começasse a responder ao seu foco. Mas atenção! Essa força só se manifesta quando o desejo é alimentado diariamente, com pensamentos dirigidos, palavras que afirmam seu compromisso e ações que provam sua determinação. Ter um desejo ardente é mais do que sonhar acordado. É transformar esse sonho em um plano de ação. Hill ensina que devemos definir exatamente o que queremos, estipular um prazo, criar uma estratégia e repetir esse plano até que a mente o aceite como verdade. Isso não é mágica, é reprogramação mental. Ao repetir, visualizar e agir com clareza, sua mente inconsciente começa a trabalhar silenciosamente, guiando suas decisões, moldando seu comportamento e te aproximando do que deseja. Mas nenhum desejo sobrevive à dúvida. Se você alimenta seu sonho com uma mão e com a outra carrega medo, insegurança ou procrastinação, está sabotando sua própria jornada. A intensidade do seu desejo precisa ser mais forte do que qualquer desculpa.
E isso exige sacrifício. Sacrifício de tempo, conforto, distrações e, às vezes, de relações que não estão indo na mesma direção. Quem pensa como milionário entende que cada escolha tem um custo e que o sucesso exige comprometimento total. Quando o desejo é verdadeiro, ele não dá espaço para dúvidas. Ele te faz acordar mais cedo, estudar quando todos estão descansando, agir mesmo sem garantias. Essa fome por realização é o que separa quem sonha de quem realiza. Se há algo que você deseja com toda a sua alma, declare isso ao mundo e prove todos os dias, com ações consistentes, que está disposto a conquistar. Desejo ardente é o ponto de partida de toda a riqueza. É o motor invisível que transforma um simples pensamento em uma fortuna concreta. Pense nisso por um instante. Se a fé é o combustível, o desejo é a centelha que acende o motor do sucesso. O único antídoto contra o fracasso é a fé. Então, por que tantas pessoas a negligenciam? A resposta está no desconhecimento do verdadeiro poder dessa força invisível. Napoleon Hill via a fé como o mecanismo silencioso que movimenta toda a engrenagem do sucesso. Ela é mais do que esperança, é uma convicção inabalável. Quando você acredita com cada célula do seu corpo que é capaz de realizar algo grandioso, a realidade começa a se dobrar diante da sua forma de pensar. Essa é a fé que separa os que apenas desejam dos que realmente realizam. Mas a fé não é algo que você espera sentir, é algo que escolhe construir. Hill revelou que a fé pode ser desenvolvida com prática, como um músculo, e o método é claro: repetição diária de pensamentos positivos, visualizações emocionais dos seus objetivos e ações que reforcem suas crenças. A mente, constantemente exposta a uma verdade repetida, começa a aceitá-la como realidade. Isso vai além da filosofia, é a ciência do sucesso. O subconsciente não resiste a uma ordem transmitida com fé. É por isso que tantas pessoas fracassam, mesmo com potencial. Alimentam mais dúvidas do que certezas. Esperam resultados para acreditar, quando o segredo é acreditar para criar resultados. Hill estudou homens que enfrentaram falências, rejeições e derrotas, e ainda assim prosperaram. Todos tinham uma característica em comum: fé inabalável em si mesmos. Eles enxergaram o que ninguém via. Acreditaram quando ninguém mais acreditava. E essa fé os guiou como uma bússola, mesmo nas noites mais escuras. Você pode estar se perguntando: como fortalecer essa fé? A resposta está no que você diz a si mesmo todos os dias. As afirmações são sementes. Quando você declara, com emoção e certeza, que é capaz, digno e determinado, está alimentando o solo da sua mente com verdades construtivas. Evite pensamentos negativos como evitaria veneno. O ambiente mental em que você vive determinará o tamanho da sua fé e, portanto, o tamanho do seu sucesso. Lembre-se disso com toda a sua alma. A fé é o alicerce invisível sobre o qual toda fortuna é construída. Sem ela, suas ideias não têm força. Seus planos, por melhores que sejam, não se realizam. Mas com ela, até o mais improvável se torna possível. A mente milionária pensa com certeza, age baseada em visão, não em circunstâncias. E é exatamente por isso que realiza o extraordinário. Onde os outros duvidam, ela acredita. Onde os outros param, ela insiste. Onde os outros caem, ela se levanta. Com fé, você é dono do seu destino. Pode influenciar, dirigir e controlar o seu próprio caminho. Pode fazer da sua vida o que quiser. Agora imagine o impacto de repetir essas palavras com convicção todos os dias. A autossugestão é o mecanismo através do qual você conscientemente se torna o arquiteto da sua mente. Segundo Hill, é o elo entre o desejo ardente e a fé inabalável. É a prática diária de alimentar o subconsciente com comandos claros, precisos e carregados de emoção. O que você diz a si mesmo, sente com força e repete com frequência, muda primeiro por dentro e depois por fora. Autossugestão, não. É apenas repetir frases bonitas diante do espelho. É um processo estratégico de reprogramação mental. Hill descobriu que a mente subconsciente
é extremamente influenciável e não questiona a veracidade das mensagens que recebe, apenas as aceita. Por isso, quando você afirma com energia que é capaz, que está pronto, que o sucesso é inevitável, sua mente começa a alinhar comportamentos, decisões e emoções com essa nova identidade. Mas para que funcione, é necessário aplicar intenção. Não adianta dizer sou rico se por dentro você se sente pequeno e derrotado. A emoção é o ingrediente secreto. É ela que faz a sugestão penetrar profundamente no subconsciente. Por isso, Hill aconselha: escreva seus objetivos com clareza, visualize-os todos os dias como se já estivessem realizados e declare-os em voz alta com paixão. Ao fazer isso, você está codificando sua mente para vencer, eliminando lentamente os antigos padrões que te mantinham travado. Talvez você nunca tenha parado para observar os pensamentos que passam pela sua mente todos os dias. Mas é aí que começa a guerra silenciosa entre o sucesso e o fracasso. Se você não usa a autossugestão conscientemente, será programado por vozes externas, pelo medo dos outros, pela escassez que a mídia transmite, pelas opiniões limitantes de quem já desistiu. Aqueles que pensam como milionários assumem o controle dessa programação e transformam sua mente em uma central elétrica de criação consciente. A verdade é que você já está se autossugestionando o tempo todo, mesmo sem perceber. Cada pensamento recorrente, cada frase dita em momentos de estresse, cada crença que você aceita como definitiva, tudo isso molda sua vida. A diferença é que agora você sabe. E sabendo, pode mudar. Você pode programar sua mente para prosperar, resistir e conquistar. A autossugestão é o poder mais subestimado, mas talvez o mais transformador de todos. O poder mais subestimado da mente humana é a autossugestão, e os verdadeiros milionários a utilizam como sua principal arma. Eles sabem que tudo começa na mente, e é justamente aí que a vitória se inicia. O que separa o sonhador do realizador não é apenas o desejo, mas o tipo de conhecimento que escolhe dominar. Napoleon Hill foi direto. Conhecimento por si só não é poder. Poder é o uso organizado e intencional do conhecimento. Enquanto a maioria se perde acumulando informações aleatórias, os milionários escolhem com precisão o que aprender, de quem aprender e como aplicar esse aprendizado em direção ao seu propósito. Um erro comum é acreditar que diplomas garantem sucesso. Hill desmentiu esse mito. Muitos dos homens mais ricos que ele estudou não tinham formação formal, mas dominavam saberes específicos e práticos voltados aos seus objetivos. Eles sabiam que o mundo não recompensa quem sabe mais, mas quem resolve melhor. Por isso buscavam conhecimentos úteis, atualizados e alinhados com o que queriam realizar. E aqui está o grande diferencial. Não é necessário saber tudo, é necessário saber o que realmente importa. Milionários desenvolvem a habilidade de identificar o saber essencial para seu próximo nível e mergulham nele com intensidade. Eles não leem por ler, não assistem por distração, nem estudam por obrigação, aprendem com propósito. E mais, cercam-se de pessoas mais inteligentes em áreas-chave, porque entendem que o sucesso é um esforço coletivo guiado por sabedoria estratégica. Isso significa que, para criar uma vida extraordinária, você precisa parar de buscar informação e começar a buscar transformação. Pergunte-se: o que preciso aprender para viver meu próximo nível? A resposta é seu mapa. Com ele, cada livro, curso, mentor e experiência vira uma peça do seu quebra-cabeça. E peça por peça, aquilo que era só um sonho começa a ganhar forma, até se tornar inevitável. A diferença entre uma mente comum e uma mente milionária está na direção. Uma acumula, a outra constrói. O conhecimento especializado é a base invisível de todas as grandes fortunas. Não importa de onde você veio, quanto tempo perdeu ou quantas vezes falhou, se você decidir agora buscar o conhecimento certo, com clareza de propósito e disciplina implacável, o crescimento será inevitável. Porque quando você sabe o que está fazendo e por que está fazendo, o mundo não tem outra opção a não ser abrir caminho. Afinal, tudo o que existe hoje no
O mundo físico já foi apenas uma imagem na mente de alguém. A imaginação é o gatilho da criação. É ela quem transforma o invisível em tangível, o abstrato em concreto. Para Napoleon Hill, é o verdadeiro laboratório da mente, o lugar onde ideias ganham forma, estrutura e se transformam em planos. Enquanto muitos tratam a imaginação como fantasia, os milionários a usam como ferramenta de construção. Sabem que é aí que tudo começa. Hill descreve dois tipos de imaginação: a sintética, que reorganiza ideias já conhecidas, e a criativa, onde vive o gênio, conectada a fontes superiores, capaz de gerar ideias completamente novas. Grandes fortunas, invenções revolucionárias e impérios nasceram porque alguém ousou imaginar o que ainda não existia. O milionário pensa em imagens antes de pensar em números, e é justamente por isso que tantos com grandes ideias, mas pouca ação, permanecem estagnados. Não compreenderam o real poder da imaginação aliada ao propósito. Imaginar não é apenas sonhar, é visualizar com clareza, intensidade e frequência. Os grandes realizadores usam a imaginação como ensaio mental do sucesso. Eles se veem vencendo antes da vitória, sentem, ouvem e vivenciam o futuro desejado como se já fosse real. E essa repetição molda suas decisões no agora. Não é preciso esperar que algo mude para começar a imaginar uma nova realidade. É o contrário. Ao imaginar constantemente, você altera sua frequência interna, sua postura e suas ações. O cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. E por isso a imaginação, quando usada com intenção, é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ela gera motivação autêntica, coragem para assumir riscos e foco para persistir, mesmo diante do caos. A mente milionária imagina em alta definição. Não se contenta com rascunhos. Ela cria detalhes, sente texturas, constrói com emoção, porque entende que aquilo que começa como imagem pode virar legado. Se você fecha os olhos e vê uma vida abundante, mas os abre e age como se nada fosse possível, está sabotando o próprio poder criativo. Mas se ousa imaginar e agir como se já fosse real, você está ativando o que há de mais poderoso dentro de você. Quando a imaginação e a ação se alinham, o impossível perde o poder e o extraordinário começa a surgir, primeiro na mente, depois no mundo. Desejar é o primeiro passo, imaginar é o segundo. Mas nada acontece de verdade até que exista um plano. O mundo está cheio de pessoas com sonhos grandes e ideias brilhantes que nunca saíram do lugar. E a razão é simples. Elas nunca aprenderam a transformar desejo em estratégia. Napoleon Hill ensinou que o planejamento organizado é a ponte indispensável entre o que se deseja e o que se realiza. Mas não se trata de qualquer plano. É um plano com clareza, propósito e flexibilidade. Uma estrutura que te impulsiona mesmo quando falta motivação. A mentalidade milionária se baseia em metas definidas, prazos claros, ações diárias e, acima de tudo, uma perseverança inabalável. Hill foi enfático. Nenhum sucesso significativo acontece sem um plano bem definido, seguido com disciplina e ajustado quando necessário. E o mais poderoso desse passo é que ele elimina a paralisia. Quando você tem um plano, não depende de momentos de inspiração para agir. Você acorda sabendo o que deve fazer. Cada tarefa se torna parte do seu propósito. E ao cumprir cada etapa, até as pequenas, sua mente entende que você está progredindo. E isso gera confiança. Uma confiança que nasce de ações, não de promessas. Os milionários constroem sua força interior com esse ciclo: planejar, agir, ajustar, persistir. Hill nos lembra que o fracasso temporário é inevitável, mas nunca é definitivo, menos que você desista. E o que separa os que continuam dos que desistem é justamente o plano. Sem ele, qualquer obstáculo parece o fim. Com ele, os obstáculos são apenas desvios. Quanto mais você aprende a adaptar seu plano sem perder o foco no objetivo, mais inquebrantável se torna sua jornada. Flexibilidade com persistência é a essência do progresso. Você pode ter um desejo ardente e uma imaginação poderosa,
Mas sem um plano que conecte isso com a ação, continuará apenas desejando. O plano é sua aliança com o futuro. Uma prova de que você leva sua transformação a sério. Enquanto muitos esperam o momento certo, quem pensa e age como milionário cria esse momento com organização e coerência. Porque sabe, sonhos não se realizam por sorte. Eles se realizam com estrutura. O plano é o ponto de partida, mas a persistência é o elo invisível entre o desejo e o resultado, entre querer e conquistar. Sem ela, até o talento mais brilhante se apaga com o tempo. A maioria desiste cedo demais, confundindo obstáculos com sinais de parada, quando na verdade são testes para provar o quanto realmente desejam aquilo. Persistência responde a uma pergunta essencial: você está comprometido ou apenas interessado? Quem está comprometido continua, aprende, ajusta, mas não recua. É assim que se constrói a fibra dos vencedores, não pela ausência de quedas, mas pela decisão de se levantar sempre que for preciso. Persistir não significa repetir ações inúteis esperando um milagre. Trata-se de se adaptar sem perder o foco, recalcular a rota sem desistir do destino. Os milionários pensam com flexibilidade, mas agem com firmeza. Eles sabem que resultados raramente são imediatos, mas são inevitáveis para quem se recusa a desistir. A persistência transforma falhas temporárias em lições valiosas e, com o tempo, o sucesso se torna apenas uma consequência natural. Hill ensinou que a perseverança pode ser desenvolvida como um músculo. Quanto mais se pratica, mais forte ela se torna. E para fortalecê-la são necessários 4 pilares: um propósito claro, um plano definido, uma mente protegida contra influências negativas e uma rede de apoio composta por pessoas que acreditam na sua visão. Com esses elementos, a perseverança se torna praticamente inquebrável. Se você quer resultados extraordinários, comprometa-se com uma perseverança que não se abala. Não importa a velocidade, desde que você não pare. Aquilo que hoje parece impossível se torna inevitável quando você se recusa a desistir. No fim, não vencem os mais rápidos ou mais inteligentes, mas os que nunca param. A mente milionária entende isso, e por isso segue em frente, mesmo quando tudo parece gritar: "Pare, nunca seremos maiores que o ambiente em que vivemos." Napoleon Hill descobriu que as pessoas mais ricas, influentes e bem-sucedidas compartilham um segredo. Cercam-se de mentes poderosas. Sozinhos, somos limitados. Mas quando 2 ou mais pessoas se unem com um propósito definido, nasce um poder invisível, uma força criativa coletiva chamada de mastermind. Essa aliança vai além da amizade ou do networking superficial. É um compromisso verdadeiro onde cada mente contribui com ideias, apoio, estratégia e força emocional. Um grupo construído sobre confiança, lealdade e visão compartilhada. O impacto disso é transformador. As ideias se multiplicam, os problemas se tornam mais fáceis de resolver e as decisões mais claras. Aquilo que era difícil sozinho se torna possível, e muitas vezes fácil, com as pessoas certas ao seu lado. Ninguém constrói um império isoladamente. Todo grande líder, todo milionário de mente afiada, tem por trás uma rede invisível, uma tribo que pensa alto, desafia limites e rejeita a mediocridade. O mastermind é o combustível emocional e mental que mantém o fogo aceso, mesmo nos dias difíceis. É o espelho que reflete o melhor de você, mesmo quando você se esquece do seu valor. Mas atenção, o poder dessa aliança depende da qualidade das pessoas envolvidas. Estar cercado de mentes negativas, críticas ou sem visão sufoca o crescimento. Por isso, os milionários escolhem com rigor quem entra em seu círculo. Buscam conexões elevadas, pessoas que inspirem, impulsionem e estejam dispostas a crescer juntas. E mais, também contribuem, elevando o grupo como um todo. Pergunte a si, mesmo, com quem você compartilha seus sonhos? Quem influencia você? Te empurra para frente ou te faz recuar? Chegou o momento de escolher o seu ambiente com intenção.
de criar ou fazer parte de um mastermind que reflita o nível de sucesso que você deseja alcançar. Porque quando mentes alinhadas se unem, o impossível perde o sentido. O verdadeiro crescimento começa quando você deixa de caminhar sozinho e passa a caminhar com gigantes. O seu subconsciente é o terreno fértil, onde tudo aquilo que você acredita, sente e repete se transforma em realidade. Napoleon Hill afirmou com clareza: tudo o que é repetidamente alimentado à mente subconsciente, seja positivo ou negativo, acabará se manifestando no mundo físico. Então a pergunta é: o que você está plantando aí todos os dias? Muitos desejam riqueza, mas repetem frases como: isso é caro demais, dinheiro é difícil, ou isso não é para mim. Essas afirmações programam a mente para a escassez. A mente milionária, por outro lado, planta palavras de poder, certeza e possibilidade. E é aí que tudo começa a mudar. Essas palavras não são apenas sons, são sementes. E o subconsciente não questiona, não discute, não filtra. Ele simplesmente aceita e executa. Se você alimenta sua mente com limitações, ela criará uma realidade limitada. Se abriga medos, viverá bloqueios. Mas se planta ideias de abundância, coragem e merecimento, essa será a colheita que virá. O subconsciente funciona como um servo silencioso que trabalha dia e noite, moldando sua vida de acordo com as ordens que você, consciente ou inconscientemente, envia. E aqui está o segredo. Os milionários treinam a mente como atletas treinam o corpo. Escolhem o que pensar, o que sentir e o que repetir. Sabem que a mente é a oficina onde fé, desejo e persistência se unem para gerar resultados extraordinários. Transformar. Sua realidade começa por transformar seu diálogo interno. Você precisa declarar com convicção aquilo que quer, visualizar com intensidade, sentir como se já fosse real e repetir todos os dias até que seu subconsciente aceite como verdade. Hill dizia que esse processo é como alimentar uma chama. Se parar, ela apaga. Mas se continuar, se torna incontrolável e nada será capaz de deter sua força. Se hoje sua vida não reflete o que deseja, não é por falta de capacidade, mas por falta de comandos claros, fortes e consistentes enviados ao seu subconsciente. A partir de agora, você tem uma escolha: continuar abrigando dúvidas ou plantar fé, repetir escassez ou proclamar abundância. Seu futuro começa na sua mente e o seu subconsciente está ouvindo. O que você vai dizer a ele hoje? Você teme ou você acredita? Sua realidade externa é apenas um reflexo do que você alimenta internamente. Se deseja resultados extraordinários, comece hoje mesmo a cultivar uma mente extraordinária. Você já tem todas as ferramentas. O que falta é a decisão de usá-las com coragem. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou uma parte que estava adormecida, então não deixe isso morrer. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Porque grandes transformações sempre começam com pequenos passos. E talvez o seu próximo passo seja exatamente o que vai mudar tudo. Essa jornada está só começando. E agora você não está mais sozinho. Vamos juntos rumo à mentalidade milionária.